Então vamos lá, pessoal. Vamos começar nosso treinamento de terça-feira. Parabéns a todos presentes. Sempre um prazer enorme. E meu intuito aqui é poder te dar um direcionamento e te passar uma visão. Eu acho que todo treinamento tem o objetivo de te dar clareza. Eu acredito que uma visão ampliada, uma visão sólida, ela te dá sentido no presente. Então, se você não tem uma visão, dificilmente você vai recrutar, né? Então vamos lá. O tema do meu treinamento hoje. Eu quero falar com vocês sobre a era da experiência. Eu venho falando muito desse tema ultimamente, em alguns treinamentos, e é o que eu acredito que a gente está vivendo no mundo de hoje, né? Esse mundo de muita informação, esse mundo de tecnologia, esse mundo de rede social, esse mundo de conteúdos instantâneos, né? Poucas pessoas hoje têm paciência para poder ver conteúdos mais longos, ler um livro, por exemplo, enfim. Então é disso que eu quero falar com vocês hoje, abrir um pouquinho a mentalidade de vocês para hoje. Então, qual é o nosso desafio? Tá? O desafio hoje é você construir uma mentalidade de crescimento. Então, lembrando que o nosso tema principal é recrutamento. Antes da gente falar de recrutamento, o que que a gente tem que se questionar, e eu também faço isso para mim, tá? Essa autoavaliação. Eu tô construindo uma mentalidade de crescimento no meu negócio. Eu, como líder hoje, eu estou construindo essa mentalidade de crescimento, eu estou com uma performance de crescimento, eu estou com uma cultura de crescimento, eu estou com uma intenção de crescimento. Então, o maior desafio é você construir uma mentalidade de crescimento. Antes de você fazer as atividades que irão fazer com que você cresça, você precisa desenvolver uma mentalidade de crescimento, de progresso, de evolução. Então, esse é o maior desafio, o primeiro desafio. Né? E uma frase que eu gosto muito é: cara, a gente precisa colocar um ponto de interrogação em coisas que por muito tempo são tidas como certas. Em um cenário de tantas oportunidades, o maior obstáculo não é a previsibilidade. Previsibilidade é você dizer algo que vai acontecer antes de acontecer. Isso que é o significado de previsibilidade. Então a gente precisa questionar que muitas coisas que eram dadas como certo para encontrar novas soluções. Então talvez o que fez a gente chegar até aqui não serão as mesmas atividades que farão a gente chegar nos próximos níveis. E isso faz parte da evolução, isso faz parte do crescimento. O mundo ele vem mudando, sabe, pessoal? A forma de fazer dinheiro muda, os canais mudam, as profissões vão se transformando e vão evoluindo e vão aparecendo novas profissões. Enfim, cara, isso a gente precisa se questionar o tempo todo no nosso negócio. Então, eu quero, tudo que eu vou falar aqui com vocês hoje, eu quero despertar isso em vocês e falar assim, galera, a gente precisa colocar pontos de interrogação em algumas coisas, sim. Sabe, a gente tem que estar disposto a evoluir, sabe? Abrir a caixinha. Enfim, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, a gente precisa transformar desafios em oportunidades, né? Então o que que você enxerga como desafio hoje? Ah, a economia está um desafio, taxa de juros alta, instabilidade política, ano que vem vai ser ano de eleição. Cara, tudo que tudo é como você enxerga. Então, o recrutamento, você ter uma intenção de recrutar é você enxergar oportunidade. Sabe? Então, onde antes víamos imensos desafios, hoje chegamos bastante de inovar, superar, transformar. E o momento que a gente vive hoje, ele exige que tenhamos a coragem de acreditar no novo e de nos mantermos inspirados. Quando eu falo sobre acreditar no novo, sabe? É você acreditar em novos canais, sabe? É você acreditar. Voltou aqui, pessoal? Voltou? Cortou aqui, voltou, né? Mas é você acreditar em novos canais. É você acreditar no novo que entra no seu time. É você acreditar no novo cliente. É você se manter inspirado em crescer. Isso é um desafio para mim, talvez para você, para a gente vai ter isso, sabe? Porque o primeiro ponto de crescimento de um novo distribuidor, uma vez o Batistoni falou isso no treinamento dele que fez muito sentido. O melhor momento de você engajar um novo é nos primeiros 30 segundos. Então, se você, como líder, não acredita num novo distribuidor, você não acredita num novo cliente, você não acredita numa nova fase, você não engaja os primeiros 30 segundos. Então, a gente precisa transformar as coisas em oportunidade. Às vezes, pessoal, um desafio que você tem no negócio, ele é uma oportunidade de você crescer. Às vezes, quando alguém às vezes desiste do seu negócio, é uma nova oportunidade que você tem de ter tempo para investir em pessoas que também estão crescendo. Então,
Primeira, segunda dica, né? A gente falou sobre mentalidade. Segunda dica sobre recrutamento. Quais são as oportunidades que você tem no seu negócio hoje para recrutar? O que que você está transformando em oportunidade de recrutamento? Segundo ponto, a nova conexão com o cliente. A era das experiências, essa era que a gente vive hoje, você precisa construir uma nova conexão com o cliente. E uma coisa que eu venho aprendendo muito ultimamente, que cada vez mais a conexão, a gente sabe que cliente comprador é cliente que confia na gente. Mas a gente precisa tomar um cuidado, é uma palavrinha, uma palavrinha muito importante sobre recrutamento, eu preciso me manter presente na vida do meu cliente. Então, o erro do vendedor é o tempo todo querer abordar o seu cliente, ou abordar um prospecto, ou abordar um lead, cara, com intenção de compra. Com intenção de compra. E isso, as pessoas gostam de comprar e odeiam vendedores, né? Não gostam de vendedores. Mas a grande chave hoje, a gente precisa entender que a gente precisa construir uma conexão com o cliente. E construir conexão com o cliente é se tornar visível, é se tornar presente, é se tornar importante, é se tornar útil para o seu cliente. E ser útil não é você querer vender o tempo todo. Ser útil é você ser atraente, é você levar informação, é você educar, é você aproveitar datas comemorativas, enfim. Então você precisa entender que o conceito de abordagem, o conceito de prospecção, ele é uma cauda longa. A maioria das pessoas acha que a abordagem, a prospecção, ela começa numa lista e numa ligação. Cara, isso é o início. Ah, mas o meu cliente não atendeu. Entra num fluxo de cadência, sabe? Entenda que esse cliente, em algum momento, ele pode virar seu consumidor. E isso eu falo para vocês também sobre os consultores do seu time. Tem muito consultor que não está subindo ponto, falando de fechamento, sobre subir ponto no fechamento, né? Cara, às vezes o seu time não tá subindo ponto porque você não tá se conectando, você não tá se tornando presente nos meses, nos dias, nas semanas, presentes em promoção, presente em promoção de produto, promoção de ferramentas. Se você não se torna presente e útil, você não sobe ponto. Então, conexão com o cliente, e aí você pode botar também conexão com o consultor da sua equipe, cara, nada mais nada menos é ser presente e ser útil. Então a pergunta é, por que que seu time vai subir ponto, ou vai consumir mais produto, ou vai fechar uma meta por você se você não for útil na vida da pessoa, né? Então, antes de eu recrutar, eu falo assim, cara, como é que eu consigo ser útil na vida do próximo? Construindo uma solução para o problema dele ou dela. Então, isso são detalhes importantes de recrutamento. Próximo ponto. A gente precisa cada vez mais acreditar no poder dos relacionamentos. Nossa maior força está na expansão da nossa base de clientes. Para isso, precisamos ir até onde o cliente está, compreendendo suas emoções, desejos e necessidades. Então, é muito importante a gente, como profissional de marketing de rede, expansores de mercado, a gente ser intencional e nos colocar dentro do público-alvo que a gente tem. Para vocês terem uma ideia hoje, olha esse dado, que dado interessante, pessoal, presta atenção nisso aqui. Mais ou menos 1,5% da população brasileira hoje trabalha com venda direta, tá? Tá vinculada à BVD. São mais ou menos 4 milhões de pessoas. A estimativa para os próximos anos é que esse mercado de venda direta ele cresça para 10 a 15%. Isso por N fatores, tá? Fator de mercado, fator de mudança, a gente está vivendo uma revolução aí. Muitas profissões não vão existir, outras profissões vão surgir. Enfim, a venda direta ela sempre é uma solução para o mercado, né? Então esse mercado de venda direta ele vai aumentar. Ele vai aumentar. Isso é um dado que a gente tem, né? E isso é algo muito importante. Isso serve como esperança, serve como crescimento, sabe? As grandes marcas hoje, elas estão cada vez mais acreditando no poder dos relacionamentos, sabe? No poder do boca a boca, no poder da credibilidade da pessoa. O que que é um influenciador de marca, né? Que, enfim, tá super na moda. Cara, são pessoas que têm relacionamentos. Então hoje tem influenciadores ganhando o que as pessoas pagavam num comercial da Globo, pagando por esses influenciadores por causa do poder do relacionamento. E isso sempre teve e sempre vai ter muito a ver com o nosso negócio. A gente precisa entender cada vez mais sobre o encantamento como estratégia de marketing. O futuro do consumo se desenha rapidamente. As pessoas se relacionam com marcas por meio de sensações positivas, leveza, prazer e bem-estar.
Nossa missão é nos conectar pelo encantamento, não apenas pela transação. Lucas, o que eu quero dizer? Vamos lá, presta atenção nisso aqui. A gente vive hoje a era das experiências. Então, o seu cliente, ele está sendo educado, ele está sendo moldado pela sociedade, pelas redes sociais, pelas inteligências artificiais. Ele está sendo moldado a construir, a comprar o que encanta. Então hoje, lembra do seguinte: você ser bom é diferente de você parecer ser bom. Então, além de você ter um bom produto, você tem que fazer esse produto parecer ser um bom produto. Além de você ser um bom profissional, você tem que parecer ser um bom profissional. E como é que você faz isso? Pelo encantamento. E o encantamento tem a ver com sentimento, tem a ver com emoção, tem a ver com você agregar valor, tem a ver com você despertar sentimentos na pessoa, tem a ver com você entregar o over delivery. E isso tem a ver com uma experiência. Então, o seu plano de negócio hoje, ele precisa gerar experiência. A sua retenção hoje, ela precisa gerar experiência. Talvez hoje, que a gente vive nessa área digital, essa revolução tecnológica, talvez hoje nunca foi tão importante a gente ter um evento presencial. Por quê? Porque as pessoas estão carentes disso. As pessoas estão precisando disso, as pessoas estão precisando se encantar, estão precisando ter impacto emocional. E pra, a liderança aí do Eudime sabe que a gente está reformulando aí os eventos presenciais. Sabe? O presencial com o seu cliente, a entrega de produto, a experiência, a demonstração. Então, o encantamento no cliente, ele é fundamental para uma prospecção, para o recrutamento, para você subir ponto no final, no fechamento de mês. E quando eu falo cliente, galera, eu falo tanto cliente externo quanto cliente externo, quanto consultor, porque a sua rede também é seu cliente. Então, a gente precisa cada vez mais. A experiência é nossa ferramenta estratégica para emocionar. Ela nos permite mostrar o valor não tangível de produtos e serviços, através de ações desenhadas para encantar, impressionar e fascinar. Quer uma dica para você recrutar mais? Quer uma dica para você poder levantar mais ponto no fechamento? Quer uma dica para você aumentar seu nível no negócio? Construa experiências. Ajude as pessoas a construírem história. História de transformação com produto, história de emagrecimento, de melhoria na pele, de crescimento no cabelo, na pele, na unha, com Family Fit, enfim. A gente precisa cada vez mais construir experiências, experiência de testemunhos, experiências de depoimentos no evento, experiência de reconhecimento, experiência de um aplauso, de uma boas-vindas, de uma ligação, enfim. Então hoje, o que que eu acredito? Eu acredito que o líder, o próximo imperial da nossa rede do Daimon, espero que ele esteja aqui nessa sala, vai ser a pessoa que mais que mais construir experiência para os outros. Experiência, experiência. E você tem que ser inteligente para isso. Como um gestor de equipe, como um líder. Experiência, às vezes, é um 10 passos presencial, é um piquenique, é um café da manhã, é uma trilha, é um reconhecimento, é uma placa, é um evento, é uma degustação de produto, enfim, a gente está na era das experiências, pessoal. E isso talvez seja o maior diferencial e o maior atrativo do nosso negócio. Porque o nosso negócio, a gente tem vários canais de experiência: pertencimento, reconhecimento, resultado, produto, negócio. Então a gente precisa entender cada vez mais as janelas de oportunidade que a gente tem. Sabe qual é a janela de oportunidade que você tem? E uma coisa que eu aprendi em vendas e aí eu te falo, um dos maiores gatilhos que eu aprendi em venda, primeiro que você tem que ser bom em comunicação, você tem que aprender a se comunicar. Porque a maioria das pessoas não entram no negócio não é porque elas não querem, é porque elas não entenderam. Né? E o erro sempre é do comunicador. Então, você tem que aprender a se comunicar. Mas uma coisa que eu sempre aprendi em venda é o seguinte: eu gero a demanda para o cliente. Então, eu vou fazer perguntas intencionais para o cliente para ele poder caminhar comigo. E aí a gente pode dar depois técnicas de abordagens para isso e alguns gatilhos, mas uma coisa muito importante é você precisa construir demanda. Você precisa construir oportunidade. A gente precisa transformar o nosso negócio em oportunidade. A pergunta é como é que eu transformo o negócio em oportunidade? Como é que eu transformo o meu produto em oportunidade? Gerando o quê? Gerando desejo. Gerando o quê? Gerando solução. Identificando a dor do cliente. Uma coisa que é muito importante, é legal vocês anotarem isso, isso talvez é uma dica que possa fazer muito sentido para você. Eu paguei caro numa imersão de venda para aprender essa frase, foi a frase que mais fez sentido para mim, que é o seguinte: um desejo
presente ou futuro, ele é baseado numa dor passada. Então, todo desejo que nós temos, ele é baseado numa dor passada. Todo, todo, todo. Galera, preste atenção nisso, que isso pode virar uma chave em vocês tão grande para quando você for mostrar um plano, mostrar um produto, vender uma ideia para sua rede, enfim. Então, todo desejo ele é pautado numa dor. E aí vem o maior gatilho: a gente não vende para uma pessoa. Você não vende um produto para uma pessoa, você não vende um negócio para uma pessoa. O que que você vende? Você vende um produto ou um negócio para uma situação ou circunstância. Então eu vendo um produto para uma situação ou circunstância. Então aí vem o maior gatilho de venda. Se todo desejo está baseado numa dor passada, o que que eu preciso identificar? Eu preciso identificar a situação de dor que a pessoa tem para poder gerar esse desejo. Entende isso? Você não vende para uma pessoa, você vende para uma circunstância. A pessoa não quer entrar na RND. A pessoa necessita, ela precisa, ela deseja entrar na RND pelo que a RND vai gerar na vida dela. Ninguém acorda e fala assim: ah, eu quero entrar no marketing de rede, ah, eu quero entrar na venda direta, ah, eu quero vender. Não. Mas as pessoas querem ter qualidade de vida. Por que que elas querem ter qualidade de vida? Porque talvez elas têm uma qualidade de vida hoje que não tem tempo para viver com os filhos, sabe? Às vezes, só depender do salário que a pessoa vive hoje não é o suficiente para ter uma qualidade de vida. Então, na hora que você entende o porquê, você começa a fazer a verdadeira venda. E é aí que está a oportunidade do negócio. Aí que está a oportunidade para você recrutar, para você crescer. E isso eu falo também para você subir ponto de fechamento. Então, quando eu quero vender uma ideia, vender um fechamento, vender uma meta para alguém, lembra, você não vende para uma pessoa. Então, se eu ficar tentando no telefone convencer alguém, cara, é papo de maluco. A pessoa do outro lado tá certa no ponto de vista dela, eu tô certo no meu ponto de vista. E aí, como eu tô tentando vender uma ideia para a pessoa, o errado sou eu querendo convencer alguém de alguma coisa. E é o que a maioria dos vendedores fazem, ficam trabalhando em porroterapia o tempo todo. Entende? Fica trabalhando o tempo todo em porroterapia. Por quê? Porque não vende, porque tá tentando vender para uma pessoa. Você vende para uma situação. Então, pensa no seguinte: a mesma garrafa de água no deserto e num lugar no mercado são preços diferentes. Talvez tenha uma função diferente. A mesma garrafa de água no aeroporto e no mercado são preços diferentes. E é o mesmo produto. Por que que são preços diferentes? Porque estão em situações diferentes. A mesma pessoa compra o mesmo produto por valor diferente se ela estiver numa situação diferente. Então, isso que a gente precisa entender como oportunidade. Fez sentido, galera? Então, cara, são dicas que eu aprendi em cursos, em imersões, cara. Essa pra mim é foi um dos maiores gatilhos que eu tive na minha vida. Cara, eu não vendo pra uma pessoa, eu vendo para uma situação ou para uma circunstância. E todo desejo é baseado numa dor passada. Se eu entender o porquê que a pessoa quer o que ela tá buscando, eu vou conseguir vender pra uma situação. Vou conseguir entender a pessoa. E aí eu consigo gerar oportunidade. Aí eu transformo meu negócio em oportunidade. Então, tendências para o futuro. Isso aqui é uma pesquisa feita, tá? Que são as tendências de assuntos. Então, tendências de assunto para negócio, para rede social, tendências de assuntos que viralizam hoje, né? Então, o que que o futuro nos reserva? A gente precisa estar atento aos sinais para entender as novas formas de consumo. Então, saúde e bem-estar é uma tendência. E saúde e bem-estar não é só no campo de produto, saúde e bem-estar é no campo de também mentalidade. Então, por exemplo, você ter um negócio que você pode trabalhar da sua casa, isso entra no campo saúde e bem-estar. Você ter um negócio que você não tem chefe, isso entra no assunto de saúde e bem-estar. Você ter um negócio que você pode construir com as pessoas que você quiser, isso entra no saúde e bem-estar. Você tem liberdade, isso entra no saúde e bem-estar, tá? Lifestyle esportivo. Cara, quantas pessoas hoje estão correndo, estão malhando, estão fazendo as coisas. Lucas, cara, eu quero ser mais atraente para atrair mais pessoas para o meu negócio, tanto cliente, consumidor, quanto o empresário. Você tem que estar nas tendências. Porque as pessoas vão seguir pessoas que seguem tendências. Então, pessoas que se cuidam, que têm um lifestyle esportivo. Cara, são pessoas mais atraentes. Eu tô lendo esse livro aqui que fala muito sobre isso, sobre gestão de luxo, melhorar, para você melhorar seu atendimento no seu segmento. Cara, fala muito disso. Fala muito disso. Eu tô vendo uma série agora.
Comecei, muita gente já deve ter visto aqui, mas comecei a ver aquela série Suits. Pô, é muito maneira sobre negociação, sobre na área de direito, advogado, né? Mas você vê lá aquele advogado negociando muito bem, bem vestido, enfim, vende uma ideia legal. Então, isso é importante, tá? Terceiro ponto, saudabilidade, tá? Isso também é uma tendência. Então, também entra nesse campo que a gente está falando sobre bem-estar, qualidade, saúde, beleza. Cara, a área de beleza, pra vocês terem uma ideia, pessoal, a mulher brasileira, ela tem uma média de ir no salão e cuidar do cabelo uma vez por semana. Pra vocês terem uma ideia. Esse mesmo estudo feito nos Estados Unidos, a mulher americana, ela tem uma média de uma vez ao mês. Então, o Brasil, a brasileira, o brasileiro, ele se cuida muito. Ele consome muito produto de cosmético, produto de beleza. E essa área tá crescendo muito, muito. São os próximos, todas essas tendências são os próximos negócios no mundo, né? E tudo que tem global, por incrível que pareça, isso aqui não é uma pesquisa que eu peguei de um site confiável. Então, e você vê que o nosso negócio está englobado nisso. O mundo pet, animal. Cara, quantas pessoas hoje têm algum animal doméstico? Aumentou muito a quantidade de pessoas que têm algum animal na sua casa. Então, o mundo pet, ele também é uma tendência, tá? Saúde mental. Cara, saúde mental também é uma tendência. Então, hoje, as grandes empresas, elas estão vendo a importância de pagar terapia para os seus colaboradores, para você ver a importância da saúde mental. E é algo que a gente tem que trabalhar cada vez mais aqui no negócio, e a gente trabalha, sabe? Vender esse conceito sobre mentalidade positiva, sobre liberdade, sabe? Sobre algo meritocrático, enfim. Então isso também é muito importante, tá? Segurança tecnológica. Então você vê aí hoje a gente todos os nossos dados, né, estão vulneráveis aí. Então segurança tecnológica é algo também é algo que é tendência e é tarefa flexível. Então, onde você vê essa flexibilidade em diferentes faixas etárias, enfim, o nosso negócio permite isso também, né? A gente tem pessoas aqui de, enfim, tem cor, gênero, raça, perfil, idade, nada, algo super flexível. Então, isso aqui são algumas tendências de assuntos, né, para os próximos anos. Então, isso é muito, muito importante. Então, Lucas, cara, eu quero atrair mais pessoas. Você tem que construir seu negócio baseado em alguns pilares. Saúde, bem-estar, qualidade, lifestyle, enfim, produto que transforma, produto que emagrece, produto que empodera, a linha de perfumaria. Cara, nosso negócio tem muito a ver com isso. Porque o nosso negócio ele tem a ver com transformação e empoderamento. Transformação e empoderamento. Tanto na parte do negócio quanto na parte do produto. Então a gente vê. Agilidade é a chave. O tempo é tudo. Então nosso desafio é testar sem medo, entregar valor e ser ágil. O sucesso depende do timing perfeito. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, uma coisa que é muito importante a gente entender cada vez mais é que, cara, crescer dói e dá trabalho. A coisa mais difícil que tem pra você crescer é crescer devagar. A coisa mais difícil que tem é porque crescer devagar dói. Crescer devagar é chato. Então, Lucas, eu vou mostrar um plano por semana. Cara, você vai ficar se doendo tanto tempo. Se você ouvir 15 nãos aí seguidos, tu vai ficar aí 15 semanas ouvindo não. Isso é chato. Por que não dar 15 planos em uma semana e poder ouvir o seu primeiro sim em uma semana? Entendeu o exemplo? Então, o conselho que eu dou para vocês é faça rápido. Por mais que o tempo ele é uma virtude, a gente tem que entender o tempo de cada coisa, mas gere velocidade no seu negócio. Então, uma dica muito importante sobre fechamento, que o meu tema hoje é isso, né? Você entender algumas coisas para você recrutar mais e você poder ter esperança para crescer seu negócio e levantar mais pontos no fechamento é, cara, gere velocidade, sabe? Gere velocidade no seu negócio. Gere velocidade no teu fechamento, gere momentos no teu fechamento. Lucas, como é que eu subo muito ponto? Fazendo muito no espaço curto de tempo. Fazendo muito o quê? Muita reunião, muita ligação, muito plano, muita promoção, sabe? Muito engajamento. É isso. Meta, reconhecimento, tudo que a gente sabe fazer. Então lembra que a nossa força está na conexão humana. Pessoas inspiram e cuidam de pessoas. A gente não pode perder nossa essência. Por isso que todo evento que tiver, esteja presente, mas seja online ou presencial. Toda imersão, Reno de Fest, convenção, cara, esteja presente. Nunca, nunca foi tão importante ter encontros presenciais como está sendo hoje. O negócio ele se transforma, muda, se transforma.
né? E a essência é a mesma. Então lembra que pessoas inspiram e cuidam de pessoas. As pessoas elas necessitam ter um líder, um direcionamento. Às vezes tem muita gente do seu time que não tá puxando ponto no fechamento porque não teve um direcionamento, ou não teve um líder ali, cobrando, educando, orientando. Poxa, Lucas, mas cobrar como é que a gente vai cobrar algo que sendo que a gente tem uma rede de autônomos? Cara, cobrar é uma habilidade de liderança também, saber cobrar, saber alinhar a expectativa, saber orientar, saber engajar. Isso também é uma característica de um líder. Ou você acha que o Sandro não cobra os imperiais não cobram os triplos não cobram os duplos não cobram os diamantes. Então isso é muito importante. Então lembra que a nossa força está na conexão humana. Pessoas inspiram e cuidam de pessoas. Então isso é muito importante, isso é algo que é tendência, é algo que é uma essência do nosso negócio. Então, roteiro para o sucesso, para você poder ir para um próximo nível. Primeira coisa que a gente precisa construir cada vez mais é uma cultura de ambição por produtividade. Ser produtivo é diferente de trabalhar muito. Você pode trabalhar muito e não ser produtivo, né? Mas a gente tem que ser produtivo. Ser produtivo. E o que é ser produtivo? Lucas, como é que eu consigo mensurar a minha produção? Pontuação do seu VO. Ah, Lucas, eu trabalho muito, mas o ponto não sobe, você tá trabalhando errado. Então o ponto tem que subir. Então, o que que você tem que fazer no fechamento? Subir ponto. Como você vai subir? Aí você pode ter sua estratégia. Você vai abordar alguma campanha de VIP 600, uma campanha de top venda, um reconhecimento de top venda, fechamento de ciclo, novos graduados, Master Prata, Ouro, Safira, Diamante, enfim, meta de mentoria. Cara, você tem que ser inteligente para poder gerar esse engajamento no seu time. Mas é importante construir produtividade. E você ser produtivo tem a ver com você andar com relação às tendências de negócio. Porque o que eu vejo é que a maioria das pessoas estão falando a mesma coisa que falava há 10 anos atrás. Sendo que o seu consumidor, ele mudou, cara. O teu consumidor, ele tá muito inteligente. O seu consumidor, ele tem muita informação. O seu consumidor, ele tá muito à frente. Então, se a gente não evoluir como vendedor, a gente fica para trás. A gente fica obsoleto. E isso faz, às vezes, com que a gente não seja produtivo. Porque a gente não evoluiu, tá? Segundo ponto, potencializar diferenciais competitivos. Entenda o que você tem que a pessoa não tem e gostaria de ter. Potencializa isso. Potencialize a solução que o seu negócio gera, que o seu produto gera, que o prospecto ou o cliente ele gostaria de ter, ele não tem. Potencializa o teu diferencial. Um dos maiores gatilhos de pitch de venda, você gerar um pitch, o pitch de venda, ele tem a ver com você, não é você convencer, mas é você agregar valor ao que você quer. Você induzir, você ajudar a pessoa a ter uma clareza, você induzir a uma decisão. Isso tem a ver com pitch de venda. E o maior pitch de venda que você pode ter no primeiro minuto que você vai falar com uma pessoa, numa abordagem, num fechamento, enfim, é você deixar claro o seu diferencial. É isso. E o seu diferencial ele tem que ver com o que a pessoa não tem e ela gostaria de ter. Então, Lucas, numa conversa que você quer, cara, fechar algum negócio, o que que você precisa falar? Precisa falar o que a pessoa quer ouvir. É isso. Da maneira que eu quero que seja falado. Então, deixe claro o seu diferencial do seu negócio, do seu produto, seu como líder. Terceiro, líderes inspiradores e atualizados. Então, é muito importante você evoluir, sabe? Muito importante você crescer. Hoje eu fui mostrar um plano para uma líder de venda direta, diamante de venda direta, né, de vendas. Cara, uma das coisas que eu fiz antes foi estudar o plano dela. Eu precisava entender qual era meu diferencial. E a minha conversa inteira eu só falei do meu diferencial, sem ela perceber que eu estava falando do meu diferencial. Eu falei, opa, isso aqui é o que eu tenho diferente, então eu vou focar só nisso. Porque o que ela tem, então eu foquei só no diferencial que eu tinha. Construção de um modelo de multinível, plano de carreira em crescimento de rede, desenvolvimento e capacitação, logística eficiente de produto, não tenho pedido mínimo. Eu estudei antes, para poder falar meu diferencial.
Então lembra que líderes inspiradores estão atualizados. E quarto, interromper o que precisa e focar nas janelas de oportunidade. Todos os meses a gente tem uma janela de oportunidade. E o fechamento ele é uma janela de oportunidade de crescimento. O fechamento ele é o gatilho que você precisa para estimular seu time a recrutar. E talvez é o novo que entre agora que mude teu game da água pro vinho, sabe? Então, a gente já tá chegando aqui no final, galera, mas eu quero mostrar para vocês, quando a gente fala de recrutamento, a gente fala de vendas e rede. Então, eu não tô falando o que é mais importante, eu não tô falando disso, tá? Eu quero estimular vocês a sempre uma visão a longo prazo. Então, venda e rede, eles andam juntos, mas a projeção de ganhos com venda é uma projeção linear. E com a internet hoje, com a tecnologia, o WhatsApp, Instagram, hoje essa curva ela é uma curva muito mais inclinada. Então você consegue ter ganhos altíssimos, você consegue escalar sendo um vendedor. Você consegue vender para a mesma pessoa no mesmo, para várias pessoas em um mesmo momento. Então a internet, a tecnologia, ela tornou o vendedor, a atividade de venda que a gente falava que era um autônomo, tornou escalável. Hoje com um clique você consegue vender, com um link você consegue vender para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, enfim. Mas ela é um ganho linear, porque ela é um ganho que está totalmente proporcional ao seu trabalho, por mais que ela seja escalável hoje, tá? Então, a sua projeção de venda, ela é linear. A projeção de rede, a gente fala que ela tem uma curva, né? Uma equação de segundo grau, ela tem uma curvazinha aqui. Então, no início, nesse gráfico, eu botei aqui, ó, dinheiro e tempo. Então, talvez no início da sua construção de rede, você vai demandar, você vai ter um investimento financeiro no seu primeiro período de tempo ali, né? Cada um tem um processo, cada um tem um tempo. Mas depois ela tem um crescimento muito acelerado. Porque você tem outras pessoas fazendo o que você está fazendo. Então você tende a ter um crescimento, uma curva aí maior, é uma inclinação maior aí de crescimento do que apenas vendas. Então, o que eu quero que vocês entendam é, os dois são muito importantes. Só que talvez no seu início da sua jornada, a venda ela vai te dar mais retorno financeiro. Por isso que é importante você vender e se manter vendendo. Você vai ter novos clientes, vai encontrar novos consumidores, enfim. Mas não deixe de fazer a rede. Porque a venda com a rede, você consegue construir algo a longo prazo. Ah, o que eu vou começar a fazer só a rede. Beleza, mas entendo que você tem um investimento inicial aí, que se você não tiver um fôlego, você pode morrer. Então, por isso que é muito importante no seu início a venda. Ao longo da sua jornada inteira, mas principalmente no seu início. É a maneira mais rápida de você fazer dinheiro. Só que a gente precisa construir juntos o conceito de venda e o conceito de rede. Porque em longo prazo, e é o que a gente quer construir aqui, esses são os dois pilares para você crescer: venda e rede. Então, não deixe no fechamento de ter metas de venda, mas também ter metas de rede com o seu time. E uma coisa muito importante é os maiores gatilhos para você poder potencializar o seu fechamento, toda a sua comunicação com a sua rede, ela tem que estar pautada em reconhecimento, resultado e pertencimento. Então, você quer que o seu time suba a ativação. O que que essa pessoa, quando se ativar, ela vai ganhar? Reconhecimento, resultado e pertencimento. Deixe isso claro. Ah, a pessoa vai ser reconhecida através de um flyer. Deixe isso claro. Ah, a pessoa vai comprar um produto que ela vai ter um resultado que vai usar um perfume e vai se sentir bem, que é um perfume novo. Ou vai ter um resultado na pele, um emagrecimento, um tratamento, enfim, através do produto. Ou vai ter um resultado através das vendas. Ou vai pertencer a um grupo. Então, para quem faz aí alguma campanha de mentoria, de treinamento, para quem quer atingir 300 pontos, 400, 600 pontos, enfim. Então, todas as metas elas têm que estar atreladas a isso. Ah, se a pessoa abrir duas frentes, vai ser reconhecida. Ah, a pessoa vai faltar três combos para poder bater ouro. Enfim, quando você quer puxar ponto, você precisa entender que o seu direcionamento ele tem que estar pautado em algum desses três pilares. Reconhecer resultado e pertencimento. Reconhecer resultado e pertencimento. E uma coisa que eu quero muito estimular vocês, cara, galera, não deixe de sonhar com plano de carreira. Sabe, a gente precisa, e eu também me incluo bastante nisso, a gente precisa cada vez mais olhar mais para o plano de carreira da empresa. A gente precisa cada vez mais sonhar mais com o plano de carreira, querer cada vez desejar mais um próximo nível, construir um próximo nível, entender o tempo do próximo nível, entender o processo do próximo nível, mas querer o próximo nível. Então, às vezes, você é um ouro hoje, você é um prata hoje,
Mas eu quero te encorajar que você pode ser um diamante, só depende de você. Só que talvez para você ser um diamante daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, não sei qual é o seu tempo, e o quanto você trabalha para isso também, talvez o seu diamante ele vai ser construído agora nesse fechamento. Às vezes são essas duas pessoas que você vai cadastrar agora nessa última semana que vai, cara, construir um diamante com você. Talvez é essa cultura de fechamento que você vai construir no seu time hoje que vai fazer um dia seu time fechar 100 mil pontos como duplo diamante. Ou você acha que você vai chegar do nada e vai falar assim, ah, vou fechar 100 mil pontos no mês e vou bater duplo. Não é assim. É uma cultura de fechamento construída. Mas essa cultura começa pequena. Então, para um dia você fechar 50 combos, você tem que fechar um. Para um dia você fechar 100 VIP 600, você tem que fechar dois. Então, entenda que o seu fechamento dessa semana, ele é tão importante para o seu próximo nível quanto o próximo nível. Então, galera, sonhem com plano de carreira, trabalhem pelo plano de carreira, sabe? Estimula seu time. A gente também do seu time que está distante no próximo nível, mas constrói, sabe? Constrói nesse fechamento para poder bater no próximo mês ou no outro mês, enfim. Mas ajude as pessoas a olharem para esse plano de carreira e desejar esse plano de carreira. E principalmente, para a gente finalizar aqui, que a gente falou no início, primeiro slide. O desafio é construir uma mentalidade de crescimento. E minha última frase, que foi meu objetivo aqui, gerar experiência. O Brasil das oportunidades é sempre maior que o Brasil das dificuldades. Independente dos desafios que a gente tem como país, como, enfim, como pessoa, a gente precisa cada vez mais gerar oportunidade. Então, pessoal, esse foi meu treinamento. Espero que tenha feito sentido. Deixa eu interromper minha gravação.